Oi, gente, boa tarde. Meio-dia e 30 minutos em ponto. Estamos começando mais uma edição do nosso Bahia Meio-Dia nesta segunda-feira, com imagens ao vivo de Barreiras, as imagens panorâmicas, mostrando um céu bem fechado. Choveu de forma fina de madrugada, melhorou um pouco a umidade relativa do ar e a gente tem um tempo parcialmente nublado neste comecinho de tarde, as imagens ao vivo de Barreiras. E agora um outro ponto também ao vivo da região oeste, Bom Jesus da Lapa, centro da cidade, capital baiana da fé. Também céu carregado com muitas nuvens, sol escondido e a temperatura bem mais agradável que o normal, agora 29 graus, com possibilidade de chuva para a capital baiana da fé. As imagens ao vivo, então, do centro da cidade. E nós vamos para Luiz Eduardo Magalhães. Vamos conversar ao vivo com a nossa equipe que está por lá, o Gabriel Pires e o Thiago Santos. Vamos saber então do Gabriel agora quais os destaques que ele traz desta edição de segunda-feira. Está aqui o Gabriel num ponto bem movimentado de Luiz Eduardo Magalhães. Bem-vindo, boa semana. Quais as novidades que você traz para a gente, Gabriel? Boa tarde. Oi, Carlos, muito boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Hoje nós vamos trazer informações sobre um grave acidente que aconteceu na BR-135, na saída para Riachão das Neves, aí em Barreiras, envolvendo duas caminhonetes. Em um dos carros estavam 4 pessoas, 3 ficaram feridas. O motorista do outro carro foi preso porque estava dirigindo alcoolizado. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse caso. A gente também vai falar no Bahia Meio Dia de hoje sobre a prisão do homem de 25 anos, que é o principal acusado do assassinato da jovem Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos. Ele foi preso no sábado em Votuporanga, em São Paulo, e será transferido aqui para a Bahia. Eu ainda volto no Bahia Meio Dia contando tudo. É com você. Ok, a gente está te aguardando então, Gabriel ao vivo. Direto de Luiz Eduardo Magalhães, já ele retorna. E olha, segunda-feira foi diferente. A nossa equipe foi para a rua mostrar que algumas lojas, bancos e comércios, em geral, amanheceram fechados por conta do feriado do Dia do Comerciário. Já a gente explica esse feriado e mostra também como foi a movimentação aqui em Barreiras e em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Estamos começando mais uma semana. O Bahia Meio-Dia cheio de notícias. Volta daqui a pouquinho contando tudo para você. 12h33, a gente volta já. Meio-dia e 36 minutos, estamos voltando, as imagens ao vivo de Botirama, onde a temperatura também deu uma baixada, né? Não está tão quente como na semana passada, nesse horário. A gente chegou a mostrar com 35, 36 graus a cidade, agora está com 31, né? Caiu bastante. E com possibilidade de chuva nesta segunda-feira, imagens ao vivo de Botirama, meio-dia e 36 minutos. E a gente começa esse bloco, então, né, falando de algumas ocorrências de acidentes, né? Infelizmente, eles quase sempre acontecem no fim de semana. Em um deles, o prefeito de uma cidade do Maranhão ficou ferido e está internado no Hospital do Oeste. Os detalhes agora, a gente vai conversar com o Gabriel Pires para saber tudo, ele está muito bem informado sobre esse assunto. O que você conta para a gente, Gabriel, por favor? Um dos motoristas envolvidos nesse acidente estava alcoolizado e foi preso em flagrante, viu, Carlos? Um absurdo. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Esse acidente aconteceu na BR-135, saída para Riachão das Neves, e envolveu 2 veículos. De acordo com as informações que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, um dos carros tentou fazer a ultrapassagem,
quando a outra caminhonete ela foi para o acostamento, teria perdido o controle e voltou para a pista, colidindo na lateral do carro que tentava fazer a ultrapassagem. Nesse veículo que tentava fazer a ultrapassagem estavam 4 pessoas. 3 ficaram feridas e foram conduzidas para o Hospital do Oeste pelo SAMU. Elas continuam em estado grave lá no Hospital do Oeste. No outro carro, a Polícia Rodoviária Federal chegou até a rodovia e fez o teste do bafômetro com o motorista. Ele estava alcoolizado, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Civil aí de Barreiras. Uma das vítimas desse acidente é o José Orlanildo Soares de Souza. Ele é prefeito da cidade de Governador Luiz Rocha, no Maranhão. Ele segue internado no Hospital do Oeste fazendo exames de imagem. Outro acidente que a gente trata aqui no Bahia Meio Dia aconteceu aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no perímetro urbano. Foi ontem à noite aqui em Luiz Eduardo Magalhães. 2 pessoas estavam nesse veículo que a gente observa aí na tela, que perdeu o controle, capotou, ficou com as 4 rodas para cima e colidiu com um poste. O poste ficou caído, as 2 pessoas que estavam dentro do carro foram encaminhadas para a UPA, elas sofreram lesões leves e depois foram liberadas. O poste ele continua caído. A Coelba enviou uma nota para a nossa equipe afirmando que mandou uma equipe até o ponto para realizar o monitoramento, porém o fornecimento de energia não foi suspenso e hoje à tarde a Coelba deve fazer a substituição do poste. Carlos, é com você. As imagens mostram, né, acidentes bem violentos. Ainda bem que ninguém morreu, né? Muito obrigado, então, Gabriel Pires, trazendo os detalhes para a gente, carros completamente destruídos. E na tarde de sexta-feira, uma carreta carregada com algodão tombou na BR-135. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, esse acidente foi por volta das 4 horas na entrada da cidade de Barreiras. O motorista da carreta teria perdido o controle do veículo na curva ao sair do anel viário. O trânsito ficou lento no local e os motoristas usaram um desvio para continuar pela rodovia. Olha as imagens que você confere então, feitas com o drone, gravadas no sábado pela manhã, onde aconteceu o acidente. A carreta só foi retirada no início da tarde de sábado. O fluxo dos veículos segue normalmente, sem problema algum. Agora vamos falar um pouquinho de uma curiosidade que está marcando o dia de hoje, né? Segunda-feira começou diferente no comércio de Barreiras. Muitas lojas ficaram fechadas por conta da determinação judicial que exigiu o cumprimento de uma cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho que determina folga para quem é comerciário aqui na cidade, exatamente hoje, dia 20 de outubro. Teve loja que, para abrir as portas, vejam só o patrão foi trabalhar. Na Feira Livre, a segunda-feira começou normal, com aquele movimento de todos os dias. Mas olha só a diferença no centro da cidade. Muitas lojas com portas fechadas, obedecendo a norma da Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece feriado neste dia 20 de outubro para quem é comerciário. Esta loja de confecções e moda feminina abriu as portas, mas aqui foi o dono que decidiu trabalhar sozinho. Não, eu acho uma iniciativa boa para o funcionário, para eles terem também um descanso, né? Trabalham bem e é merecido para eles, né? E eu, como sou dono do estabelecimento, vim aqui arriscar para ver se dá algum movimento. Quer dizer, hoje só o patrão que trabalha. Ele não tem folga não. Quem saiu de casa cedo para resolver problemas que estavam pendentes, ficou surpreso quando viu o comércio quase todo fechado. A gente estava pensando que ia abrir, né, algumas lojas, porém não aconteceu. O que você foi buscar hoje cedo? A gente íamos na Caixa resolver algo para minha mãe e eu também no Banco do Brasil. Mas, infelizmente, amanhã.
Agora vai ter que deixar para amanhã, né? Sim, sim. Mas nem todo mundo pôde ficar em casa curtindo esse feriado do comerciário nesta segunda-feira aqui em Barreiras. Aqueles serviços que são considerados como essenciais funcionaram normalmente. Um exemplo são as farmácias, que, olha, desde cedo abriram as portas em um dia normal de trabalho. A farmácia é necessário, né? Tá aberto, porque sempre tem um público que vem até a gente para comprar. Você fica até que horas trabalhando? Até às 19 horas. Eu, particularmente, vim trabalhar motivada. Para mim, hoje é um dia normal, como todos os dias. Pois é, e ainda sobre esse assunto, em Luiz Eduardo Magalhães, alguns empresários também abriram as portas, mas sem funcionários. Em Luiz Eduardo Magalhães, o fluxo de pessoas na região central foi bem tímido na manhã de hoje. Plena segunda-feira, né? Por um lado é bom para o trabalhador que vai descansar, né? Mas para o comerciante vai perder as vendas também. Então tem esses dois pontos positivos e negativos. As lojas começaram o dia com as portas fechadas e só alguns setores do comércio puderam abrir. Nesta lanchonete, a quantidade de salgados preparados para um dia normal foi reduzida em 2/3. O fluxo de pessoas diminui muito. Aí atrapalha. A gente tem as contas, tem aluguel, tudo para pagar, né? Isso atrasa muito. Nessa outra região comercial, no bairro Santa Cruz, várias lojas estavam com as portas abertas. Empresas de calçados, confecções, cosméticos e eletrônicos. Só eu trabalho em respeito à lei decretada, né? E eu estou fazendo esse plantão. Só eu, funcionário não. Por que a senhora decidiu abrir nessa segunda-feira? Porque tem conta para pagar, né? E o comércio está muito parado e a gente tem que abrir um pouquinho, pelo menos até meio-dia. O feriado do Dia do Comerciário foi possível após determinação do Tribunal Regional do Trabalho. A Justiça manteve a decisão de cumprir o acordo coletivo firmado entre os sindicatos que representam os comerciantes e os funcionários. A decisão permitiu, porém, que os setores de alimentação, farmácias e distribuidoras de gás funcionassem com a participação dos colaboradores. As entidades que representam o comércio, elas estão trabalhando para que o impacto seja diminuído. A gente sabe que a gente chega no final de ano e que as empresas querem funcionar para poder ter a receita, para poder concluir o pagamento do 13º. E um feriado, nesse momento, ele atrapalha muito o comércio local. A gente está trabalhando para que, com negociação com o sindicato, a gente deixe prolongar. A gente não está concordando com o sindicato, mas eu acho que o momento não seria um feriado agora em final de ano. Poderia ser negociado um feriado mais na metade do ano, num momento em que o comércio não tem esse sacrifício de ter que ter um compromisso a mais, que seria o 13º, que é uma folha de salário a mais que você tem que pagar no final do ano. E um feriado, neste momento, atrapalha muito a parte econômica da empresa. O feriado é dinâmico e pode ser marcado em diferentes datas do ano. O dia 20 de outubro foi escolhido em 2025 pelos representantes das duas categorias em acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho. É um feriado que pegou até nós comerciantes de surpresa, porque ficou essa indecisão. Para nós, enquanto comerciantes, independente do segmento, a gente sente, né? Devido ser comércio varejista, esse comércio de ponta, mas a ideia é que a gente busque estratégias para estar buscando melhorias e cada vez mais melhorar o nosso faturamento. E o Bahia Meio-Dia faz uma pausa, mas é bem rapidinho. No retorno já tem outras notícias ao vivo da região oeste para você. Vamos dar uma olhada na hora aí, 12h46, a gente volta já. Meio-dia e 59, nuvens carregadas no céu de Correntina, sol escondido e a temperatura bem mais agradável. Quem diria? Só 24 graus agora, batendo com as informações que a Camila passou pra gente, as imagens ao vivo de Correntina, no centro da cidade. E tá rolando a campanha do Criança Esperança e você já pode doar para a edição desse ano. Olha só como você pode participar.
Vem com a gente nesta rede de solidariedade. Participe! Até 27 de outubro, você pode fazer a sua doação pelo telefone 0500 2025 007 para doar R$ 7. 0500 2025 020 para doar R$ 20. E 0500 2025 040 para doar R$ 40. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, você tem todas as informações sobre como doar pelo Pix, por meio da chave Pix esperanca@unesco.org. Você doa o valor que quiser e, se puder, durante o ano todo. E no site do Criança Esperança, você também pode doar o ano inteiro qualquer valor a partir de R$1. Criança Esperança, há 40 anos, transformando sonhos em futuro. E assim a gente fecha esta edição, desejando um ótimo começo de semana para você. Até amanhã, às 12h30. Boa tarde. Meio-dia e 48 minutos, imagens ao vivo, Luiz Eduardo Magalhães, sol escondido, temperatura bem mais agradável também, 27 graus agora e pode chover no período da tarde. Estamos de volta com o Bahia Meio-Dia. A polícia segue na busca da solução completa do caso Ana Júlia, uma jovem que foi morta há cerca de 20 dias aqui em Barreiras. A polícia prendeu um suspeito de participar do crime lá em São Paulo. Gabriel Pires está aqui de novo e vai atualizar os detalhes para a gente. Prisão, então, feita bem longe daqui, né, Gabriel? No interior de São Paulo, é isso mesmo? Ele tinha fugido para São Paulo. Ele tem 25 anos e foi preso em Votuporanga. A prisão aconteceu no sábado a partir de um trabalho integrado entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O Elípio Marcos Bento da Silva, ele é apontado aí como principal suspeito do assassinato da jovem Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos. Lembrando a todos desse caso, a Ana Júlia é aquela jovem que desapareceu no dia 4 de outubro. Ela teria se envolvido em uma briga, em uma festa, pedido uma carona e depois disso não foi mais vista. O corpo dela foi encontrado no dia 15 em uma região de mata em Barreiras, já sem vida. Ela já foi sepultada. A Polícia Civil ela continuou com as investigações. De acordo com as informações que nós apuramos junto à Polícia Civil, o setor de inteligência localizou o Elípio Marcos e ele estava sendo acompanhado no decorrer das investigações. A Polícia Civil ela conseguiu imagens que provam que ele pegou a menina e saiu com ela da festa. Em depoimento, ele negou. Ele disse outra coisa, mas ao ouvir outras pessoas, a polícia conseguiu mapear todo o caminho. Ele deve responder aí pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação do cadáver. O doutor Leonardo Mendes, delegado da Polícia Civil, gravou um vídeo para a gente explicando a investigação. Vamos acompanhar. Essa prisão foi cumprida, é uma prisão temporária de 30 dias, prorrogável por mais 30, para que ele venha a dar as explicações necessárias, não é, às autoridades competentes, e aí a gente esclareça de forma uníssona esse bárbaro crime que envolve uma menor aqui na nossa cidade. Eu quero dizer a todos vocês que esse cidadão estava sendo monitorado pelo setor de inteligência das forças policiais, não é, da Polícia Civil, tanto daqui do estado da Bahia quanto do estado de São Paulo, o que desagou no sucesso dessa operação, ocorrendo, volto a dizer, a prisão desse indivíduo. Ele vai ser recambiado para o estado da Bahia, para que dê
não é, as explicações cabíveis e aí sim fique à disposição do Poder Judiciário para aquilo que tal poder entender. Lógico que com a prisão as investigações não se encerram, elas continuam para que a gente entenda se há participação de uma segunda ou de uma terceira pessoa, para que a gente possa alcançar esses indivíduos e aí sim, de forma muito clara e de forma inquestionável, a gente responder não só a família, como toda a sociedade barreirense em relação a esse bárbaro crime que foi cometido e que ceifou vida de uma jovem inocente. Muito obrigado, então, delegado Leonardo Mendes, né, pelo depoimento. E olha, vamos mudar de assunto agora, falar de tempo, porque na manhã de sábado, uma densa fumaça se espalhou pela cidade por conta de uma queimada que aconteceu nas proximidades do Barrocão, zona rural de Barreiras. Essa fumaça toda que você está vendo aí podia ser vista bem de longe. Segundo informações do Previfogo, essa queimada teria começado na quarta-feira e se estendeu por um bom tempo. Os bombeiros foram então para a ocorrência na sexta-feira pela manhã. Durante a noite, a fumaça se espalhou bastante pela nossa cidade. O cheiro forte da queimada pôde ser sentido e visto também de vários pontos da cidade. A gente via contra a luz, né, que tinha muita fumaça em Barreiras, uma sensação de incômodo, inclusive, para muita gente. Agora, no domingo pela manhã, o que aconteceu? Um registro de uma chuva pequena caiu aqui em Barreiras, mas a gente tem as imagens para você, né? Olha aqui, ó, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em Barreiras. Vamos ver se a gente abre aqui a imagem. Está aqui, ó. Olha só a imagem, aquela imagem que a gente estava esperando, né? Já há muito tempo. Claro que não é aquela chuva toda, mas já serviu para amenizar um pouquinho o calorão, né? Com a chuva, a queimada que a gente mostrou agora há pouco deu uma trégua, pelo menos na intensidade vista ao longo de 3 dias. De acordo com informações do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, em Barreiras choveu 6 milímetros nas últimas 24 horas. Deu para matar saudade, pelo menos. Um volume pequeno, mas que serviu para amenizar aquele clima de forte calor. Já que estamos falando de tempo, de temperatura, chegou a hora de conferir todos os detalhes com a Camila Oliveira. Ela vai atualizar para a gente as informações desta segunda-feira, direto de Salvador. Oi, Camila, boa semana, boa tarde para você. Oi, Carlos, muito boa tarde para você e uma excelente segunda-feira para todos. A gente abre essa semana com alertas preocupantes aqui na Bahia. Alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Aqui o mapa da Bahia aparecendo totalmente tomado. Na parte em laranja, que é a maior área, chuva que pode chegar a 100 milímetros em um único dia. E nesse combo da chuva, não é só água que cai. Também pode acontecer de ter raios e trovoadas e, além disso, ventos mais fortes. Rajadas alcançando até 100 km por hora. Na parte em amarelo, pegando um pedaço ali do extremo sul do estado, na divisa com o Espírito Santo. Do norte e do nordeste, chuva com menos intensidade, rajadas de vento também mais fracas. Falando em relação ao oeste, quando que essa chuvarada deve chegar? O alerta ele antecede a chuva justamente para as pessoas conseguirem se prevenir. Quem mora perto de áreas de alagamento ou de deslizamento de terra. Já vamos mudar a tela aqui para o satélite em tempo real, acompanhando a movimentação das nuvens mais carregadas. Em tons de laranja, amarelo e vermelho são as mais concentradas, mas percebam que tem nuvem de chuva também chegando ali para o oeste do estado. Barreiras deve ter em torno de 4, 5 da tarde essa pancada de chuva já acontecendo. Para hoje já fica um céu mais nublado em vários outros municípios. Tem mais umidade se aproximando. Quero mostrar Correntina para vocês, onde também tem céu parcialmente nublado, sol escondido. Deve ficar desse jeito, tanto que a temperatura vai despencar. O calorão já não está mais incomodando vocês. Para Correntina, mínima de 19 e máxima de 27, podendo acontecer essa pancada de chuva já a partir dessa tarde. E são esperados para Correntina em torno de 20 milímetros. Essa é uma estimativa da agência Climatempo.
Em relação à Formosa do Rio Preto, menos volume, 18 milímetros é a previsão para hoje, 28 graus de máxima. E para Barreiras pode variar, dependendo dos ventos, são esperados 26 milímetros. Mas eu volto a lembrar, o alerta laranja simboliza até 100 milímetros de chuva. Tudo isso depende de vários fatores e a gente vai monitorando, torcendo para a chuva tão aguardada ser bem distribuída e cair na medida certa, tá? Um beijo para vocês. Ao longo da semana a gente vai atualizando todas as informações. Até mais. Que bom, muito obrigado, Camila. Finalmente, né? A temperatura e o tempo está mudando aqui no Oeste. O Bahia Meio Dia faz uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho com as últimas notícias desta segunda-feira. De olho na hora, faltando 3 minutos para 1 da tarde. Voltamos já.